Nessa aula a gente vai falar sobre a eficiência teórica máxima de uma fotocélula. Basicamente a gente está seguindo o mesmo raciocínio do vídeo sobre a eficiência teórica máxima de um conversor eólico, certo? Bom, isso se faz necessário porque a gente vê a emergência dessa tecnologia, né? A gente já vê diversas indústrias, empresas emergindo no mercado competitivo da energia, né, oferecendo serviços de conversores fotovoltaicos e tudo mais. Mas do ponto de vista técnico a gente vai tentando entender as limitações dessa tecnologia, né? Como ela pode ser entendida no contexto tecnológico frente a outras fontes de energia. A gente viu, por exemplo, que um conversor eólico não pode operar acima do limite de Betz, né? A gente derivou isso matematicamente na aula. O que a gente vai fazer aqui nessa aula é basicamente análogo, certo? Nós vamos, a partir de princípios básicos, derivar matematicamente o limite teórico de uma fotocélula. Pode ser de silício, certo? Mas a gente vai ver outras implicações da equação que a gente vai determinar. Então vamos lá. Então, para começar, a gente vai... deixa eu só aumentar isso aqui. Como eu disse, então, a gente vai analisar esse esqueminha básico aqui, que basicamente é uma célula solar. Aqui está indicando que ela tem uma configuração PN, mas nós vamos considerar ela homogênea, tá? Uma célula solar do ponto de vista geral, não com essas características intrínsecas. Isso aqui é tema para talvez uma outra abordagem, né? Porque é uma configuração já específica de uma célula solar com configurações PN, tá? Então, basicamente, o nosso modelo é esse: uma célula solar exposta à radiação solar, certo? Então, aqui é um modelinho, certo? Eu tirei de um artigo. Então, mostra o Sol emitindo radiação. Obviamente, aqui você tem radiação solar sendo emitida em todos os comprimentos de onda, mas só está especificado aqui o comprimento de onda do visível, tudo bem? Então, basicamente, o modelo é esse. Mas para começar a entender como a gente pode derivar um modelo que nos forneça os princípios físicos para entender os limites de operação desse dispositivo, a gente precisa entender o Sol, certo? Entendido como um corpo negro. Então, isso deve nos remeter à análise do corpo negro, certo? Então, o que acontece, por exemplo, é que acho que era em 1900, eu acho, que o Planck começou a querer decifrar a questão da emissão do comportamento de corpos negros. Corpos negros são aqueles corpos que absorvem, né, toda a radiação que chega neles. E eles têm um comportamento interessante, né? Quanto mais você aquece, por exemplo, uma chapa de ferro, ela vai mudando a tonalidade, certo? Para comprimentos de onda, para frequências cada vez menores, certo? O que acontecia era o seguinte: você tinha dados experimentais para esse fenômeno que descreviam basicamente uma curva desse tipo, certo? Então esses dois caras aqui, o Rayleigh e o Jeans, certo, tentaram pela primeira vez abordar esse fenômeno através de um modelo simples até, né? A equação de Rayleigh-Jeans. Então, o que eles propuseram justamente esta equação, mas eles viram que quando eles tentavam ajustar esses dados a essa distribuição de energia aqui de um corpo negro aquecido, o que acontecia era isso. Então, o modelo deles simplesmente divergia para esses comprimentos de onda aqui observados, certo? Esses comprimentos de ondas menores aqui. Então, existia essa confusão, muito do porquê a abordagem deles dois
se baseava num princípio mecanicista, certo? Ainda não tinha os conceitos, não existiam os conceitos básicos da mecânica quântica, do quantum de energia, tudo bem? Foi então que, a partir do trabalho do Boltzmann, né, desse cara aqui, melancólico, como as biografias dele o descrevem, o Planck, então, usando uma abordagem mais estatística, certo? Muito menos intuitiva e física, digamos assim, né? Desenvolveu um modelo, escrito nesse artigo aqui de 1900, que parecia vindo do nada, certo? Era um jogo mais ou menos o que ele fez nesse artigo para explicar, né, o comportamento daquele gráfico. O Planck simplesmente abriu mão da física e começou a fazer estatística, certo? Ele mesmo diz no final do artigo que não se convenceu da própria equação e da própria explicação que ele dera. Mas o que aconteceu foi que ele deduziu uma equação chamada equação de Planck do corpo negro, que mede a densidade, né, de energia como uma função da frequência da temperatura do corpo, certo? E ela engloba essas quantidades aqui, ó, a constante de Planck e a constante de Boltzmann, né? Bom, o que aconteceu foi que o Planck, eu acho que até passei isso nesse slide, era para ter colocado isso, mas o que aconteceu foi que, quando o Planck plotou os dados deles aqui, essa curva vermelha aqui do Rayleigh e Jeans, ela simplesmente se ajustou. Então o modelo de Planck se ajustava perfeitamente às observações experimentais da distribuição de radiação de um corpo negro, certo? Então o artigo dele foi celebrado por muito tempo, né, com a explicação desse fenômeno. Então é assim que a gente deve entender o Sol, certo? Com o comportamento de um corpo negro, dado pela equação de Planck, né? Então a distribuição de energia que vem do Sol e atinge aquela fotocélula é governada pela equação de Planck, certo? Por isso a gente precisou deduzir ela aqui antes de começar o nosso trabalho, certo? Então está aqui a equação de Planck e o valor das suas constantes, certo? Velocidade da luz, constante de Planck, constante de Boltzmann e tudo mais. E esse fatorzinho aqui. Muito bem. Então, o espectro de radiação de corpo negro do Sol, ele pode ser visto como um corpo negro a 5.700 Kelvin. Outros livros ou alguns artigos também aproximam esse valor para 6.000 Kelvin. Mas a gente vai ficar com 5.700 para entender essa figura. Obviamente, uma pequena parte, na verdade 54%, se eu não me engano, da energia total dessa distribuição está contida aqui na região do visível, certo? O resto nos outros comprimentos de onda, nessas bandas aqui, certo? O restante dessa energia é dividido, certo? Bom, mas a gente pode trabalhar então usando a equação de Planck, né? Efetivamente, começando a nossa análise, a gente pode querer entender qual é a energia total, certo, que está chegando na fotocélula. Se você lembrar do nosso modelo, a gente quer entender qual é a eficiência total, né, ou máxima da fotocélula. Se a gente quer saber a eficiência, obviamente a gente tem que entender ou conhecer o total de energia que chega para fazer o quociente entre energia útil e energia total, para poder conhecer a eficiência teórica máxima. Mas para conhecer a energia total, a gente precisa conhecer a energia total de da distribuição espectral do Sol, ou seja, calcular a área dessa curva aqui, certo? Se o Sol é um corpo negro e a densidade de energia dada pela equação de Planck, então a energia total é simplesmente a integral dessa densidade, certo? Então você tem a P é o P incidente para a gente, tá? Então ele nos dá, através dessa integral, a área embaixo dessa curva, ou a energia total contida nessa distribuição, certo? Então por isso essa equação aqui. Bom, a gente pode fazer uma substituição de variável aqui nesse argumento da exponencial,
fazendo esse x igual a esse argumento, depois derivando um df isolando com relação a dx para reescrever essa integral assim, em termos de x, certo? Então a gente pode ver que isso aqui é constante, certo? É um número, mas essa integral aqui é não analítica, ou seja, ela não tem uma solução analítica. A gente pode resolvê-la numericamente, a gente pode usar modelos computacionais, ou então até na internet ou no Wolfram Alpha a gente pode jogar essa integral e resolvê-la analiticamente, numericamente, certo? Então essa é a nossa primeira equação. A gente já sabe então qual é a energia total que está chegando na fotocélula, ou seja, é a energia contida nesse Pin, certo? P incidente. A gente já vai voltar a essa equação. Antes de a gente prosseguir, a gente vai colocar algumas hipóteses de trabalho. Bom, a primeira é que os fótons, ou seja, as partículas de energias que estão chegando do Sol e vão interagir com ou não, né, com a fotocélula, elas têm que seguir as seguintes características. Então, os fótons que estão incidindo na fotocélula e que detêm energia, ou seja, essa energia quantizada HF maior ou igual que isso aqui, chama-se energia de gap, certo? Você pode entender ela como a energia necessária para deslocar um elétron da banda de valência para a banda de condução, certo? Nesse caso, o elétron, quando ele faz essa migração, quando ele recebe essa energia desse fóton que tem energia igual à energia de gap, certo? Ele passa a ser um portador, certo? Ele que vai de fato carregar a conversão de energia. Bom, mas voltando aqui, veja o seguinte: cada fóton que tem energia maior ou igual à energia de gap vai criar um único par elétron lacuna, certo? Que não sei se dá para escrever isso aqui, acho que não dá. Bom, tive que abrir aqui o slide para poder mostrar para vocês, certo? Então essa primeira hipótese aqui basicamente é o seguinte: você tem os níveis de energia em cada átomo do silício, você tem os níveis de energia. Aqui a banda de valência e aqui a banda de condução, certo? Você tem os elétrons aqui, Então, quando quando um fóton incide nesse elétron, ele desloca ele, obviamente, se o fóton tiver energia igual à energia desse gap aqui, certo? Isso aqui é a energia de gap. Então, quando o fóton tem a energia exatamente igual à energia de gap, ele desloca um elétron para a banda de condução e o elétron passa a ser um portador, certo? Essa é a primeira hipótese. A segunda é que a energia líquida acima da energia de gap, ela é termalizada, ou seja, se você tem fótons com energia maior do que a energia de gap, apenas os fótons que estão chegando com a energia igual vão deslocar elétrons. Os fótons que têm energia maior, eles simplesmente vão gerar calor, certo? Constituindo então uma perda do sistema, certo? E os fótons que têm energia menor simplesmente vão atravessar o material, não vão interagir com o material e não vão produzir o efeito fotoelétrico ou fotovoltaico nesse caso, certo? Então basicamente essa é as três hipóteses de trabalho para a gente, beleza? Então agora a gente pode definir a eficiência. De qualquer forma, não importa a configuração do dispositivo, a eficiência é sempre definida como a energia útil dividida pela energia total, certo? Esse PL aqui é a energia ou a potência que vai ser entregue para a carga. Esse L vem de load, de carga, certo? Então esse PL sobre esse PI é a potência entregue para a carga dividida pela potência total que está chegando, ou energia total que está chegando, certo? Na fotocélula. Então a gente já sabe, na verdade, a forma matemática desse Pin. O que a gente precisa agora é definir quem é PL, certo? Porque Pin é dado pela relação de Planck, né? Modificando a relação de Planck. Muito bem, mas PL quem é? Bom, a gente pode definir PL através de um método bastante simples, mas
antes disso, vamos dar uma olhada aqui nesse PI e calcular o valor dessa integral aqui no Wolfram Alpha, certo? Eu já fiz isso, tá aqui, ó. Então o valor dessa integral aqui é 6,49. A gente pode então colocar esse valor aqui e calcular então o PI. Se você lembra lá da física básica ou da termodinâmica, essa talvez é uma das leis mais conhecidas de lá, da transferência de calor, que é a lei de Stefan Boltzmann, certo? Bom, dito isso, a gente já sabe então qual é a energia que está chegando na fotocélula, certo? E ela depende da quarta potência da temperatura de corpo negro do Sol, certo? Muito bem. Então tá aqui, ó, Stefan Boltzmann, certo? E agora a gente só vai dar um parêntese para entender uma situação interessante até, que deriva do fato de que qualquer radiador, né, que está emitindo energia, uma vez que ele aumenta a sua temperatura, ele desloca a sua frequência de pico, certo? É um fato interessante, ó. Se você vê, ó, a frequência de pico aqui, ó, de um corpo aquecido a 4.000 kelvins, a 5.000 kelvins, a 6.000 kelvins, que é o Sol, certo? Basicamente, e a 7.000 kelvins. Então você vê essa linha se deslocando, certo? Isso daqui é uma lei bastante interessante e fácil de deduzir, chamada de lei do deslocamento de Wien. A gente pode deduzir rapidamente ela simplesmente identificando o fato de que quem governa a forma dessas curvas nessa equação de Planck aqui é justamente esse argumento aqui, certo? Então se a gente zerar ele, certo? Se a gente zerar esse argumento que dá forma à curva, fazer a derivada igual a zero, a gente pode encontrar a frequência de pico, certo? Esse cume bem aqui, certo? Então fazendo isso rapidamente, a gente pode resolver, fazendo de novo aquela transformação na exponencial, a gente pode resolver numericamente essa equação para encontrar um x igual a 2,82144. Bom, mais x a gente sabe que é hf sobre kt, então f de pico ou f máximo é igual a 2,82 k sobre h vezes t, mas k sobre h é um número, certo? É a constante de Boltzmann dividido pela constante de Planck. Então isso aqui vai dar um número vezes uma temperatura, ou seja, a frequência de pico depende da temperatura de forma linear, certo? Então ela é igual a isso aqui, ó. A gente pode encontrar a frequência de pico do Sol aqui a 6.000 kelvins, fazendo simplesmente t igual a 6.000, e a gente vai encontrar a frequência de pico em 354 THz, tá? Interessante esse parênteses. Vem aqui a frequência, certo? Bom, mas voltando aqui, como é que a gente pode determinar a PL? Bom, nesse ponto então a gente possa trabalhar com o conceito de fluxo total de fótons, porque matematicamente é mais fácil de trabalhar, certo? Então imagina o seguinte, imagina que você tem aqui o Sol, a sua distribuição espectral de corpo negro, mas a gente quer olhar para um pequeno segmento dessa distribuição, um intervalinho aqui, um ΔF, ou seja, um intervalo de frequência centrado numa frequência f. Bom, obviamente esse intervalo vai conter uma dada quantidade de fótons, certo? Então se a gente quiser saber a quantidade de energia nesse intervalo, ou seja, um ΔP, a gente simplesmente faz um ΔF e um ΔΦ, onde esse φ chama-se fluxo de fótons, certo? Vezes a energia de cada fóton. Se você fizer essa conta, se você olhar isso aqui dimensionalmente, você vai ver que isso aqui vai dar unidades de energia, certo? Então a quantidade de energia nesse intervalo é a quantidade de fótons vezes a energia de cada fóton, HF, certo? Bom, dividindo isso tudo por ΔF, agora é muita heurística, certo? Dividindo tudo por ΔF, tomando o limite, separando dφ df, a gente pode encontrar a derivada parcial de P com relação a F, 1 sobre F, HF, certo? Bom, mas a gente sabe quem é dP dF, é dado pela lei de Planck, certo? Pela equação de Planck. Bom, então dφ df é igual a isso aqui,
certo? Porque dP dF é a lei de Planck. Bom, então se a gente quer saber o fluxo total, lembre-se que isso é a variação do fluxo conforme um intervalo de frequência. Então o fluxo total é simplesmente a integral dessa equação, desse lado da equação, certo? Bom, isso aqui é constante. Aí a gente quer transformar de novo essa integral em termos de um x, certo? De uma nova variável. Fazendo de novo essa transformação, a gente chega no fluxo total de fótons igual a essa expressão. Veja que surge de novo uma integral não analítica que pode ser resolvida numericamente. Resolvendo isso daqui, você encontra 2,40. Então, o fluxo total de fótons emitido de um corpo negro é igual a essa expressão, ou seja, ela depende do cubo da temperatura, certo? Bom, então o que a gente quer é descobrir a eficiência teórica máxima, que é dada por um PL sobre um PI, certo? Aqui é um esquema mostrando uns fótons deslocando elétrons, né? Se você vê 3 fótons deslocando 2 elétrons, então isso implica que um desses fótons tem energia menor do que o gap entre a banda de condução e a banda de valência, certo? Bom, o gap que os fótons que não deslocam elétrons são constituídos numa perda, né? Essa perda é facilmente calculada porque a integral é feita de zero à frequência da energia de gap, certo? Você pode imaginar isso assim. Então imagina aqui, ó, você tem os níveis de energia, certo? Você tem o gráfico. Aqui é a distribuição espectral, que obviamente vai de zero ao infinito, certo? E contém fótons numa dada frequência. Então, os fótons que têm frequência de 0 a Fg, ou seja, a frequência que corresponde a uma energia de gap. Lembra que isso aqui, ó, aqui está a banda de condução, banda de valência, banda de condução. Essa diferença de energia dessas bandas é o gap, é a energia de gap. Então, obviamente, a energia de gap, pela equação de Planck, está associada a uma frequência de gap, que é dada por HFG, certo? Então, os fótons que estão chegando do Sol com energia entre 0 e Fg simplesmente não deslocam elétrons, certo? Por causa daquelas 3 suposições que nós fizemos. Os fótons com energia de Fg até, ou maior na verdade, né, de Fg para cá, né, então esses fótons que têm energia de Fg para cá, todos deslocam elétrons. Na verdade, nem todos, só os que têm energia exatamente igual, certo? A energia de gap. Então, por isso que essa equação aqui, ela é uma perda, e essa perda está calculada de 0 a f. Então, basicamente, essa equação está dizendo para a gente que a integral está calculando de 0, naquela área lá, né, de 0 a fg, certo? Então, ele está excluindo uma região daquele gráfico que não pode interagir, certo? Pelas nossas suposições. Então, de 0 a fg, tudo é perda, certo? Bom, se você for ver o nosso PL, certo, deve ser dado por um φg vezes um WG. Então vamos entender essa equação. A energia que vai ser entregue à carga, ela tem que depender dos fótons que de fato vão conduzir ao efeito fotoelétrico, ou seja, só os fótons que de fato têm energia iguais à energia de gap. Por isso essa quantidade de energia, né, é igual ao fluxo de fótons que tem energia igual ao gap vezes a energia do gap, certo? Basicamente é aquela equação que a gente derivou aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Tá aqui, ó. Então a energia é igual ao fluxo de fótons vezes a energia dos fótons. Só que nesse caso a gente modificou só para incluir os fótons que de fato vão causar o efeito fotovoltaico, certo? Por isso PL igual
fluxo de fótons que tem energia iguais ao gap de energia vezes a energia do gap, certo? Então, com essa equação, a gente garante que a carga vai receber a energia no efeito fotoelétrico vindo do Sol, certo? Então, a gente já sabe, na verdade, como calcular o φg. Só voltar aqui, ó. A gente fez aquela dedução rápida. O φ, se o φ é dado por isso, o φg tem que ser então 1 sobre h, fazendo todo esse cálculo aqui, olha. Agora observe, enquanto o nosso Pin ele é calculado de 0 a infinito, o nosso φg e consequentemente o nosso PL ele é calculado não de 0 a infinito na integral, mas sim de Fg a infinito, certo? É como uma escada, ó. Se você ver essa integral, deixa eu ver aqui, se eu parar aqui rapidinho para mostrar o gráfico. Se você ver aqui, olha, você tem daqui para cá, olha, a integral daqui para cá está excluindo os fótons que não causam efeito fotovoltaico, e daqui para o infinito está incluindo todos os fótons, obviamente, mas só aqueles que têm energia igual ao gap de energia que vão provocar efeito fotovoltaico, certo? Ops. Muito bem. Então, calculado φg, a gente só substitui nessa equação e encontra que a energia entregue para a carga deve ser Fg, certo? Esse Fg surge daqui, ó, porque Wg, lembra da equação de Planck, né? Que a energia é igual à frequência vezes a constante de Planck, certo? A constante de Planck já está aqui, ó. Com essa constante de Planck elas vão se cancelar, vai sobrar o Fg aqui, certo? E φg é essa integral aqui, certo? Só manipulação matemática. Bom, se você conhece então PL e Pin, a eficiência então é simplesmente o quociente deles, ou seja, essa expressão. Não se assuste, porque isso aqui é mero simbolismo, mas a ideia geral é essa: energia útil, ou seja, de Fg ao infinito, abrangendo todos os fótons que de fato causam o efeito fotovoltaico, dividido pelo total de energia, ou seja, a energia que está vindo do Sol, dado por essa expressão. A gente já calculou essa integral aqui, certo? Ela vale isso. Agora a gente pode calcular essa integral aqui, mas essa integral, olha, ela está, o limite inferior dela é um valor Fg, certo? Então é mais conveniente a gente trocar o Fg por uma tensão de gap, certo? Isso é, se a energia é igual a Fg, mas a energia também é igual a carga elementar vezes a tensão de gap, certo? Então a gente tem que Fg é Q sobre VGH. Então a gente pode substituir isso aqui nesse limite inferior para obter o seguinte: fazendo obviamente todas essas modificações, a gente chega aqui, a eficiência da nossa fotocélula é dada por essa expressão, certo? Deixa eu ver se eu já modifiquei aqui. Aqui que eu modifico, certo? Então estou trocando aqui, olha, essa integral aqui agora está em termos de x, fazendo essa transformação que a gente já fez lá anteriormente. E o limite inferior agora, se você ver, depende apenas da tensão de gap e não mais da frequência de gap. É só uma modificação mais intuitiva, porque é mais fácil. Se você for ver os dados para diversos semicondutores, geralmente vai estar dado para você tabelado a tensão de gap, não a frequência, tá? Então por isso você tem a tensão de gap aqui, que é mais fácil de entender os cálculos. E Q sobre KT, certo? É um número. Na verdade, T vai variar dependendo do corpo negro, mas para a gente, como vai ser o Sol, Q sobre KT é um número, certo? Então, o limite inferior vai depender de fato só da tensão de gap, certo? O resto tudo é número. O que a gente precisa calcular então é que, dado uma tensão de gap, se você conhece o material da fotocélula, ele vai ter uma tensão de gap.
Então esse limite inferior já vai estar determinado, vai ser um número, e você joga essa integral aqui para resolver numericamente. Então você calcula o número e isso vai te dar o valor da eficiência teórica, certo? Bom, aqui é só para modificar mais uma vez, ó, que o x é uma função do fg, certo? Se você for ver aqui as continhas que a gente está fazendo aqui, ó, você vai encontrar que o x é uma função do fg, ou seja, mas o fg é isso aqui, certo? Então, modificando novamente, você pode encontrar aqui o fg bem aqui, ó, porque nessas expressões eu não quero o fg, porque não tem como tabelar esse valor. Então a gente quer mudar esse fg em termos de outras variáveis. Por isso que a gente fez essa modificação aqui, e a gente pode encontrar aqui o fg, se você for ver, ó, ops, cadê? Aqui, hfg sobre kt, certo? Mais hfg sobre kt é simplesmente o x, certo? Tá aqui, ó, hfg sobre kt mais fg é igual a q vezes g, certo? Então fica determinado. A gente pode então calcular esses valores numéricos, coloca a carga elementar aqui do elétron, coloca aqui a constante de Boltzmann, a gente vai deixar livre a temperatura e a gente encontra então o valor aqui. Então a gente pode escrever a eficiência teórica máxima como uma função da tensão de gap, da temperatura, em função dessa integral, certo? Então essa equação, que é um pouquinho complicada, eu sei, certo? Mas ela fornece para a gente um modo de calcular a máxima eficiência de uma fotocélula. Agora, dependendo da fotocélula, você vai ter diferentes eficiências, concorda comigo? Então você pode colocar, aqui sempre vai ser o Sol, né? Então você pode já colocar um valor aqui de 5.700 Kelvin. Mas se você colocar esse valor, você vê que a eficiência só vai depender do material, certo? Ou seja, se o semicondutor é silício, se o semicondutor é uma liga semicondutora de índio, galho, arsênio, vai depender só das características do material, certo? Então a gente pode fazer um exemplo rápido, justamente para o silício, que é o mais vendido, né? A gente pode então usar o silício, que é uma célula de silício a 300 Kelvin, sendo iluminada, recebendo a iluminação do Sol, ou seja, a radiação do Sol a 6.000 Kelvin. Aqui os dados físicos, né, que a gente vai precisar, constante de Planck, constante de Boltzmann. E aqui, ó, esse dado é o mais importante, porque o silício, né, se você for ver o silício, a tensão de gap dele é de 1,11 eletrovolts, certo? Então a gente calcula o X, certo? Uma vez que a gente tem o VG, e calcula então a eficiência teórica usando a nossa fórmula aqui, ó, certo? 1780 VG sobre T integral. Então fazendo isso, ó, aqui tensão de gap do silício vezes a integral de, aqui o limite inferior já foi substituído porque a gente já conhece o material, portanto conhece o VG. Então é só calcular essa integral numericamente, você encontra então que a eficiência máxima do silício, de uma fotocélula de silício, é aproximadamente 43,8%. Então, assim como a gente fez para a energia eólica, você percebe então que nenhum dispositivo de silício, certo, pode operar acima desse valor, certo? Essa é a limitação. Obviamente, com a tecnologia de hoje, a gente não consegue atingir nem chega próximo, na verdade, desse 40%. O máximo que a gente consegue são eficiências de 25% em campo e tudo mais, né? Mas isso aqui obviamente a gente fez para uma fotocélula bem rudimentar, geralzona, certo? Não levando em consideração mecanismos internos, certo? Então aqui nesse outro gráfico a gente pode ver como é que varia
a eficiência dos dispositivos fotovoltaicos em função da sua banda de gap, certo? Então você pode ver aqui que o silício está bem por aqui, assim, 1,11 está bem por aqui, ó, certo? Então o silício que tem uma banda de energia, um gap de energia de 1,11 vai ofertar para a gente aproximadamente 43 alguma coisa, certo? Justamente como o nosso modelo previu. Obviamente, se você conseguir não, de fato, olhando para cá, a gente pode ver que o silício é um dos melhores candidatos, né? Então, quanto maior o gap de energia do semicondutor, menor a eficiência, certo? Claro, depois do máximo aqui, a gente pode ver isso. Essa outra curva aqui é uma curva mais detalhada, né? Que levou em conta uma modelagem mais detalhada que levou em conta outros fatores que a gente não levou aqui. Mas você vê que quando a gente leva em consideração outros mecanismos internos de dissipação de energia, você vê que na verdade a eficiência teórica é menor ainda, né? É cerca de 31%, de 30%. Essa abordagem aqui chama-se eficiência do balanço de equilíbrio detalhado, certo? Desenvolvida em 1970, se não me engano, foi em 60, por William Shockley e esse Kizé, acho que é Kizé o nome dele. Não sei, nesse artigo aqui que é extremamente citado aí, eles desenvolveram, então derivaram essa eficiência aqui mais real possível. Bom, era isso então por esse vídeo, né? Aqui só tem mais uma imagenzinha de vários tipos de fotocélula: germânio, silício aqui, arsênio de galho, telureto de cádmio e assim por diante. Isso aqui são já filmes, certo? Esses polímeros aqui e os seus respectivos gaps de energia em eletrovolts. Aqui é o limite de Shockley-Kizé e aqui é o limite de corpo negro, da emissão de corpo negro, certo? Bom, já me estendi bastante, mas espero que seja interessante para vocês essa aula. Até a próxima.